Brasil vive hoje um período de crise política e econômica, e isso tem afetado as instituições públicas de ensino superior. Em todo o país, ouvimos relatos de universidades e outras instituições afogadas em dívidas, cortes de bolsas, diminuição de projetos de pesquisa ou extensão e paralisação de obras. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira. Olá, professora, obrigada pela presença novamente. Olá, Camila, satisfação estar aqui mais uma vez no Conexões. E recebemos também o Robson Geraldini, que é pró-reitor de Administração e Finanças da UFG. Obrigada também pela sua presença, pró-reitor. Eu que agradeço, Camila. É um prazer sempre estar aqui. Para começar, queria que a gente fizesse um diagnóstico das instituições públicas, de forma geral, e mais especificamente da UFG e das instituições também aqui do Estado, como IFG e IF Goiano. Qual que é a situação, reitor? A situação que a gente vivencia de algum tempo para cá é no passado recente, de contingenciamentos dos orçamentos pactuados, mas a situação agora se agrava em função da emenda constitucional 95, que limita o reajuste orçamentário à correção dada pelo IPCA. E quando a gente coloca isso dentro do orçamento global da universidade, não há uma reposição que faça frente ao aumento de custos da universidade. Então, é um processo de diminuição de recursos na universidade, em que pese que aparentemente o orçamento da universidade aumente de um ano para o outro, mas quando a gente fala de orçamento, nós estamos falando de orçamento que envolve a folha de pagamento, envolve pessoal, envolve tudo que diz respeito às despesas da universidade. Mas quando a gente olha para o recurso que a gente tem para administrar a universidade anualmente, há, na verdade, uma redução, porque só o impacto da folha, o crescimento vegetativo da folha, reposição de pessoal, já consome boa parte dessa correção que é do IPCA. Robson, como é que tem impactado aqui a UFG, esses cortes? Como é que a universidade tem feito para gerenciar isso? Como o professor Edivar disse, essa situação ela vem de alguns anos, né? Nós estamos vivenciando esse problema desde 2014, 2015, 2016, 2017 ele vem se agravando. Em 2018 a gente chega numa situação em que muito foi feito nos últimos anos para ajustar o nosso orçamento, o nosso recurso, aquilo que é possível executar sem atrapalhar as atividades principais da instituição. Então, nós chegamos num momento muito crítico, estamos num gargalo. Como o professor Edivar ressaltou, o recurso que cabe à instituição, que ela tem autonomia para fazer o gerenciamento e pagar suas despesas, ele é muito curto. Ele é equivalente em 2018 ao recurso de 2017. Isso nos dificulta porque todos os nossos contratos, energia, água, terceirização, todos esses contratos sofrem um reajuste. E aí manter o mesmo orçamento do ano passado nos deixa numa situação bastante complicada. Nos anos anteriores nós tivemos contingenciamento, isso dificultou bastante também a situação das universidades, e as universidades como um todo, e a gente tem um entendimento e a preocupação de que se esses contingenciamentos acontecerem esse ano, nossa situação se complica ainda mais. Professor, quais são as principais áreas afetadas, principalmente em questão de pesquisa, de extensão? Isso tem paralisado atividades importantes da universidade? Camila, ainda não. Nós temos feito um esforço muito grande, né? Estamos trabalhando na redução de gastos naquilo que é possível, né? Reduzindo o consumo de energia elétrica, reduzindo o número de terceirizados em algumas atividades. Nós estamos vendo aquilo que é possível enxugar sem prejuízo das atividades acadêmicas. Pode acontecer aqui e ali de algum problema em alguma aula prática, em alguma atividade, mas isso ainda não reflete a crise que vem se instalando na universidade. A gente teme muito que nos próximos anos, né, ou a partir do ano que vem,
essa situação se agrave ao ponto de comprometer muitas dessas atividades. Nós colocamos como prioridade pagamento de bolsas, né, principalmente aquelas bolsas de assistência estudantil, as demais obrigações que a gente tem envolvendo pessoas e, claro, a manutenção das atividades acadêmicas. E a gente tem tido dificuldade de chegar ao fim do ano, mas ainda sem comprometimento, às vezes algum problema desse que a gente tem é por atraso num processo licitatório, numa compra, que é normal, que sempre aconteceram, mas isso ainda não é reflexo. Mas a crise poderá chegar na sala de aula, sim, num curto espaço de tempo. Tá certo. Bom, vou finalizar o bloco por enquanto e a gente continua essa conversa a respeito do corte de verbas federais e o impacto desses cortes nas instituições de ensino superior do Brasil daqui a pouquinho. Continue acompanhando Conexões ao vivo pela TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Outra forma de assistir o programa é pelo Facebook e pelo YouTube. Conexões está de volta e o assunto de hoje é o corte de verbas nas instituições públicas de ensino superior no Brasil e em Goiás. Por isso, nós recebemos no estúdio o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira, e também o professor Robinson Maia Geraldini, que é pró-reitor de Administração e Finanças da UFG. Pró-reitor, existe alguma outra saída para a universidade em relação a custeio, a pagamento de folha, que não seja a verba federal? Existe alguma outra perspectiva para que a universidade consiga sanar essas dificuldades financeiras? Bom, Camila, não existem muitas alternativas, mas obviamente a universidade tem se movimentado no sentido de buscar as poucas que existem. Uma delas é a captação de recursos próprios, a captação de recursos através de projetos de pesquisa, projetos de extensão. Mas essa captação também tem uma limitação. E um fator preocupante que a gente observou nos anos anteriores é que o recurso captado pelas instituições, chamado recurso próprio, nem todo pode ser utilizado pela instituição. Nós temos um limite, o que não parece muito lógico, né? Você faz a captação, a universidade consegue o recurso, mas atingindo um determinado teto, um determinado limite, esse recurso não pode ser utilizado pela instituição. É uma, de certa forma, uma incoerência, né? E a gente precisa tentar, junto ao MEC e ao Ministério do Planejamento, lidar com uma situação alternativa e talvez a liberação desse limite. Essa é uma das alternativas que a gente tem. Professor Edivar? E assim, é bom ressaltar, a gente tem feito um grande esforço de captação de recursos. Recursos buscados junto ao próprio governo federal, né, porque a universidade hoje tem uma expertise muito grande de resolver muitos problemas, de propor políticas públicas, de solucionar problemas do governo federal, do estadual, municipal. E claro que essa capacidade da universidade tem que ser colocada à disposição da sociedade. Afinal, é para isso que a universidade existe também, existe para atender às demandas da sociedade e contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Mas essa captação de recursos, é bom que fique muito explícito isso, ela tem que vir como uma forma da universidade se apresentar mais para a sociedade, de criar espaços formativos para os nossos estudantes e não para substituir o financiamento da universidade propriamente dito. Isso pode até, de alguma forma, complementar o orçamento da universidade, mas nós temos que trabalhar com financiamento adequado naquilo que diz respeito ao funcionamento mínimo da universidade. É inadmissível a gente chegar no final do ano, como nós estamos chegando, com 2, 3, às vezes 4 contas de energia, que não é uma conta pequena, atrasadas, e a gente ter que renegociar isso junto à concessionária. O mesmo vale para alguns contratos com fornecedores da universidade, a gente tem que renegociar no início do ano, porque o orçamento foi insuficiente. Esse orçamento, ele deve sim ser obrigação do governo federal, que é o nosso mantenedor. Então, nós vamos fazer a nossa parte,
professor Robson está fazendo um trabalho primoroso na melhoria da utilização dos nossos recursos que estão disponíveis, ou seja, melhorar o consumo de energia elétrica, colocar mais eficiência naquilo que é o dia a dia da universidade, buscar fontes alternativas. Criamos a secretaria para isso, que é a Secretaria de Projetos Especiais, que está à frente do professor Manuel Rodrigues Chaves, o ex-vice-reitor. A universidade tem sido muito demandada. Nesses dias nós estamos assinando convênios com o Tribunal de Contas dos municípios, com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com a Prefeitura de Goiânia, com a Polícia Rodoviária Federal, de serviços que a gente pode oferecer. Mas isso é uma forma da universidade, como eu disse antes, se apresentar e contribuir para a melhoria da sociedade, e não a substituição. Nos ajuda, mas nós temos que ter claro que o nosso mantenedor é o MEC, e eu diria que a gente deveria lutar muito fortemente para excepcionalizar a educação daquela rigidez da Emenda Constitucional 95, né? Ou derrubar a emenda, ou pelo menos excepcionalizar a educação, ciência e tecnologia, seria o mínimo que a gente poderia aceitar para o próximo ano. Já que o senhor falou de luta, como os reitores e também as pessoas que acreditam na educação pública do Brasil têm lutado para que esse corte de gastos não atinja dessa forma as universidades? Há universidades no país que correm o risco de pararem as aulas. O que está havendo de movimentação no cenário federal para que isso não ocorra? Nós estamos trabalhando, Camila, em todas as frentes. Nós estamos trabalhando junto à Comissão de Educação da Câmara Federal, o mesmo na Comissão de Educação do Senado, a interlocução permanente com o MEC, a sensibilização dos diferentes atores da essencialidade. Nós temos que combater, né, um discurso que vem da grande mídia, vem do próprio governo, de que as universidades são mal administradas, que as universidades são caras, que as universidades são ineficientes, sendo que de fato não é isso que acontece. As universidades são subfinanciadas. Então nós precisamos vencer essa batalha, uma batalha de comunicação, né? Quando o ministro da Educação fala que o orçamento da universidade é crescente e a gente fala que é decrescente, no fundo, os dois estão falando verdades. Se você olhar o orçamento global em termos absolutos, há um crescimento sim do ano para o outro. Mas o orçamento que o Robson tem e os demais pró-reitores de administração e finanças das outras instituições têm para pagar as contas correntes, né? Serviços de limpeza, de segurança, energia, reprodução de documentos, enfim, todos os nossos contratos, esse dinheiro diminui ano a ano. Então, a universidade... E uma coisa que não podemos perder de vista é que os custos aumentam tanto pelos reajustes que o professor Robson colocou, mas também porque a gente tem recebido um público diferente. Nós adotamos uma política de inclusão, né? E hoje nós não conseguimos atender a demanda total desses estudantes que chegaram para a gente. São estudantes em condições de vulnerabilidade social absoluta. Nós não conseguimos atender nem na sua totalidade aqueles que estão naquela faixa de renda per capita familiar de 0,25 salários mínimos. Sendo que o PNAES previa que a gente atendesse até quem ganha um salário mínimo e meio por renda per capita familiar. Então, nós não estamos atendendo adequadamente. E nós temos evasão de estudantes justamente por conta disso. Então, é preciso rever urgentemente o financiamento das universidades públicas. Ok, nosso tempo está chegando ao fim. A gente vai para mais um intervalo e durante esse tempo você pode contribuir com a gente. É só mandar a sua sugestão por conexões pelo jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 99181 1406. Conexões está de volta e o assunto de hoje é o corte de verbas nas instituições públicas de ensino superior em Goiás. Por isso, nós recebemos o reitor da UFG, professor Edivar Madureira, e também o professor Robinson Maia Geraldini, que é pró-reitor de Administração e Finanças da UFG.
Bom, pró-reitor, quais são as medidas efetivas para manter a universidade funcionando, manter o pagamento de folha, manter as bolsas? O que tem sido feito para que esse recurso cada vez menor não afete o desenvolvimento da universidade? Camila, primeiro eu preciso dizer que é um desafio muito grande, né? Não é fácil gerir uma universidade do tamanho da UFG com falta de recursos. A gente tem buscado trabalhar com muito diálogo, né? Conversando com toda a comunidade, buscando alternativas em diálogo para buscar soluções plausíveis dentro daquilo que a gente tem como possibilidade. Uma ação marcante dessa gestão foi uma reestruturação também da parte administrativa, com secretarias, né? Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Tecnologia e Informação, Secretaria de Projetos Especiais. E aí, essa secretaria, junto com as pró-reitorias, tem discutido e trabalhado ações que possam nos permitir avançar dentro de nossas ações. Voltado especificamente à Pró-reitoria de Administração e Finanças, no que tange à economia de recursos, aos ajustes orçamentários e financeiros, nós temos buscado rever nossos contratos, tentando otimizar o trabalho, né, e buscando redução de gastos. Isso tem acontecido agora com um trabalho junto com um comitê de gestão, por exemplo, de energia, onde especialistas no assunto têm avaliado os contratos, têm buscado alternativas para que a gente possa reduzir um pouco mais os gastos, né? Assim a gente tem feito, tem buscado e vai buscar com outros contratos também. E, obviamente, é um desafio grande e um desafio que não pode ser assumido ou a comunidade não pode entender como sendo um desafio da reitoria. É um desafio de toda a comunidade universitária. Os diretores têm entendido dessa forma. Nas reuniões que tivemos, estamos todos imbuídos em esforços para fazer com que, com um pouco de recurso que a gente tenha, continuemos a fazer as atividades, a executar nossas ações com a mesma qualidade de sempre. Bom, professor Edivar, agora falando um pouco mais da questão política. Parece que há uma política de privatização do ensino, principalmente do ensino superior, e até mesmo de sucateamento das universidades. O que o senhor avalia dessa situação, já tendo passado tantos anos frente à UFG antes, voltando agora para a reitoria e também já tendo assumido postos no governo federal, dentro do MEC? Sim, Camila, assim, a gente vê nitidamente um movimento do governo, apoiado pela grande mídia, ancorado em estudos muito questionáveis do Banco Mundial, que sinalizam para a possibilidade, inclusive, de cobrança de mensalidade nas universidades. Assim, é evidente que há uma redução do financiamento das universidades. A argumentação, nesse momento, é a necessidade de um ajuste fiscal no país, que a gente compreende. O país entrou numa crise econômica muito forte, mas a minha pergunta sempre é a seguinte: justificaria um ajuste fiscal que durasse 1 ou 2 anos o Brasil se reorganizar? Mas um ajuste fiscal que aponta para 20 anos é absolutamente inadmissível, né? Nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma paralisação de toda a máquina pública se essa medida não for revista. Isso já é percebido nos ministérios. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de vários ministérios, inclusive com o ministro, sobre esse assunto, e a gente vai entrar em colapso muito rapidamente em função desse subfinanciamento que a gente está sendo submetido. Bom, então há quem diga que há uma intenção, né, de diminuir o papel do Estado também na educação superior. E sempre são buscadas comparações com outros países, né, e de como é o sistema de outros países. Uma coisa que precisamos ter em mente é que
nós temos uma renda per capita no Brasil muito baixa. E quando a gente olha o perfil socioeconômico dos estudantes das universidades federais, a gente vai ver claramente que 70% ou mais são pessoas que não têm condição de arcar com mensalidades de universidade. E qualquer estudo, baseado inclusive nas regras do Banco Mundial, se a gente fosse aplicar qualquer coisa semelhante a isso, nós já fizemos um estudo, o professor Nelson Amaral fez esse estudo para alguns organismos, e ele mostra o seguinte, nesse estudo, que o comprometimento da renda familiar por filho seria de 25% da renda bruta, daqueles que pudessem pagar. Então, você imagine que uma família com 2 filhos, metade da renda exclusivamente para pagar a universidade. Então, assim, é absolutamente incompatível com a renda do brasileiro cobrar mensalidades nas universidades. As universidades não são absolutamente caras quando a gente compara o preço nossos custos internacionalmente. Nós temos custos reduzidos. Então, é inadmissível a gente pensar em cobrança de universidade, já que essa cobrança já existe, porque todos nós pagamos impostos e a nossa carga tributária não é baixa, em que pese não ser a mais alta do mundo, mas não é de maneira nenhuma uma carga tributária baixa. Então, a gente vai necessariamente, caso essa ideia se materialize em alguma política no futuro, nós teremos que estar muito bem preparados para esse enfrentamento. Esse enfrentamento tem que ser feito com números, mas, sobretudo, com a importância estratégica que esse conjunto de instituições tem. Nós temos um sistema único no mundo, Camila. Não tem nenhum lugar no mundo que tenha um sistema, agora com a criação das novas universidades, são 68 universidades, 38 institutos federais, mais 2 Cefetes, com uma capilaridade de quase 1.000 municípios em que atuamos. Nós temos uma grande força para mudar esse país. Então, esse é um investimento para a gente poder construir a nação que a gente quer. Então, nós não podemos jamais compactuar com o desmonte desse sistema. E nós estaremos aí na trincheira para garantir isso para o povo brasileiro, porque a universidade, sem dúvida nenhuma, é a única forma de garantir uma mobilidade social de forma segura. Certo. Nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer, muito obrigada, reitor, pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez no Conexões. Muito obrigada. Obrigada também para o reitor pelos esclarecimentos. Obrigado a você, Camila. Bom, e o Conexões de hoje está chegando ao fim, mas ainda tem muita programação na TV UFG que você pode conferir. Você também pode acompanhar a gente pelo nosso site, tvufg.org.br, ou pelas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!